vou ler o Evangelho agora, se no caso der tempo, eu compartilho com vocês a segunda leitura. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo os judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Com o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Então aqui eu já vou compartilhando com vocês de antemão o que eu entendi, porque assim às vezes meu modo de pregar é diferente de outras pessoas, mas é a palavra de Deus, né? Se torna a mesma intenção. Vocês podem perceber que Jesus vem, entra e ali ele, no meio dos apóstolos, ele fala: receba o Espírito Santo, como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Eu costumo dizer assim, porque é a realidade da minha vida. Eu não vou pegar a vida dos outros aqui e falar uma coisa que eu não vivi. Eu estou falando o que eu vivo, através do meu modo de viver. Eu não vou pegar a história de ninguém, porque cada um tem uma experiência com Cristo diferente. O modo de evangelizar é diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, muitos dizem que a gente recebe o Espírito Santo na hora do batismo. Claro que recebe, isso é verdade. Mas eu não sei por qual motivo que a gente não é fortalecido naquele momento. Como assim? Ao ponto de não sair da igreja. Ao ponto de desanimar. Então eu creio, pelo meu viver, meu modo de ser, eu creio que o Espírito Santo ele só fortalece dentro da gente ao ponto da gente não desanimar, desistir, quando a gente reza muito. E põe em prática também. Porque não é só rezar, é pôr em prática também. Jesus fala aqui para o discípulo que soprou, né, o Espírito Santo sobre eles. Ele já era batizado. Se vocês pegarem as escrituras, eles já eram batizados, os discípulos. Eram convertidos. E por que a maioria das pessoas diz assim, da igreja fala, só recebe o Espírito Santo quando é batizado? Não, não. Eu fui batizado desde criança. E digo uma coisa a vocês com a maior certeza do mundo. A experiência que eu tenho hoje da minha vida, a sabedoria que eu tenho hoje é diferente do que eu tinha de criança. Porque desde criança eu fui batizado e não tinha esse fogo todo no Espírito Santo. É claro que eu já contei essa história minha aí, que eu pedi a cura de meu pai e tal. Tive esses milagres na minha vida, apesar de nem todo mundo que acredita, mas são esses milagres que eu tenho sido na minha vida, né? Eu tenho que passar a verdade, mesmo que não acredite, que nem um discípulo. Eles viveram a verdade ali. Eles passaram a verdade. Não foi todo mundo que acreditou, como até hoje não acredita. Mas nem só por isso eu deixaram de falar a verdade. Então é meu papel. Hoje eu sou discípulo. Não é porque todo mundo não acredita, porque aqui eu posto na rede social. Digamos 100 pessoas veem meus conteúdos, mas as 100 pessoas não acreditam. Mas não é só por isso eu posso deixar de evangelizar. Porque um dia que vocês morrerem, vocês vão ver que foi verdade que eu vivi. Porque Jesus vai revelar para vocês sobre o que eu falei. Então, assim, eu não posso negar a verdade. A minha história de vida até os 20 e poucos anos, nunca é depois de 20 e poucos anos para cá. Nunca. Depois de 20 e poucos anos para cá, a experiência que eu tive com Jesus foi muito grande.
foi muito grande. Por causa de quê? Das orações que eu fazia. E faço. E das coisas que eu larguei de praticar. Eu lembro muito bem quando eu comecei a rezar muito o terço, o rosário. Foi uma das coisas que eu lembro bem que eu larguei mesmo, foi de estar em pessoas que ficam falando ousadia, putaria. Foi uma das coisas que eu larguei de fazer, juntar com essas pessoas. Então eu comecei a renunciar a esse tipo de gente. Eu comecei por aí. E aí fui dando sequência às outras coisas que eu fui deixando de lado. Então o Espírito Santo foi me fortalecendo de alguma maneira. Porque eu fui dando lugar e oportunidade a ele para entrar e trabalhar na minha vida. Então, por isso eu digo para vocês, não é só rezar, é também mudar de vida. Você não pode estar rezando muito e sendo a mesma pessoa. Você não pode, não deve. Só que quando você vai mudando de vida, rezando bastante, mudando sua vida, suas atitudes, seu comportamento, seu jeito de falar, seu jeito de ser, ali você vai crescendo espiritualmente, tendo sabedoria, que o Espírito Santo é quem vai te dar. Não onde é que há 20 e poucos anos atrás eu ia pegar o evangelho desse aqui, uma leitura e compartilhar com vocês desse jeito? Nunca, gente. Não ia. E não tinha capacidade disso. Porque eu não estava no fogo do Espírito Santo como eu estou hoje. Não estou dizendo que eu não peco hoje. Não estou dizendo isso. Porque eu também peco, eu tenho que me confessar. Pecado mortais ainda. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para vocês aqui que a partir do momento que a gente larga as coisas do mundo, abandona. Ah, tem as festas, né? Ah, pois você larga de ir para festa. Tem os bar, né? Você larga de ir para bar. Você renuncia essas coisas. Começa a pôr na sua vida evangelho, leitura, oração. A tendência é você crescer espiritual. É você ter a inteligência do Espírito Santo baixar sobre você. E o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na vida de outras pessoas através de você. É isso que eu estou falando para você. Então Jesus ele sopra o Espírito Santo sobre aqueles apóstolos e fala: eu vos envio. É por isso que você vai ver. Eu não conheço ninguém assim que teve uma experiência profunda com o Espírito Santo, fortíssima, para desistir da igreja. Eu não conheço ninguém. Se tem, eu não conheço. Porque quando a gente recebe o Espírito Santo, é uma força que você não sabe de onde vem. Eu digo para vocês outra coisa aqui que posso explicar para vocês. Eu era tão vergonhoso, que meus avós iam para minha casa e eu me esconder. Eu me escondi, com vergonha. Para vocês verem, eu não tinha coragem de... Aonde é que eu ia me postar na rede social, ainda explicar? Não. Não tem como, gente. Não pense dessa maneira. Ah, você quer se aparecer? Não. É o Espírito Santo. Eu digo com toda franqueza aqui para você, com toda realidade, com toda sinceridade. Se eu estou aqui, é por causa do Espírito Santo. O sopro que foi de mim. E digo outra. Não foi pessoa que chegou aqui e disse assim: Luiz, recebe o Espírito Santo. José Luiz recebe o Espírito Santo. Não foi. Não foi uma pessoa, um padre, um ministro, um bispo, um papa, que botou a mão na minha cabeça e disse: receba o Espírito Santo. Não foi. Minha história é tão radical que foi o próprio Jesus que soprou em mim. Digo para vocês com toda certeza. Com toda a sinceridade, foi o próprio Espírito Santo que soprou em mim. Eu tive um chamado muito forte e eu cheguei nesse lugar, não tinha casa, não tinha nada, só era mata. E era um monte de terra, um morro. E eu subi na pedra, olhei para os 4 cantos, gente, não vi nada diferente. Nesse mesmo dia, nada diferente. Olhei para os 4 cantos, olhei para o céu, o que é que tem de extraordinário aqui, o que é que tem de diferente? Eu olhei e não via nada. Mas, quando eu voltei para casa no outro dia, não era a mesma pessoa. Não era a mesma, não era. Não fui até hoje como eu não sou. E a prova disso é minha esposa. Tá viva e sã para contar essa história. Então, não foi pessoas, não foi ser humano que chegou até mim. Então, por isso que eu tenho essa força que eu tenho hoje. Porque foi o próprio Jesus que me
fez com que soprou o Espírito Santo também para Deus estar aqui.